Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, em nosso papo, nós vamos falar sobre a gestão das informações, como elas são organizadas. Para ser bem mais específico, a gente vai falar hoje de banco de dados. Mas não é aquele banco de dados de figurinha que você vê na internet, não. É como as informações de fato são arquitetadas. Para nos ajudar a entender sobre o assunto, hoje a gente vai falar com Marcelo Costa Paiva. Mas ele não gosta de chamar dessa forma, ele prefere ser chamado como Telo. Ele é administrador de banco de dados. Fica aí na sintonia que a gente já começa. Por mais técnico que pareça o assunto, as informações e banco de dados, elas estão tão presentes em nosso dia a dia quanto o nosso cafezinho. Eu diria que no atual momento, quem tem as suas informações mais bem organizadas está aí minerando um novo ouro. Para entender o valor e o potencial de uma informação bem organizada e de fácil uso, a gente vai conversar aí com Marcelo Costa Paiva, ou Telo, como ele mesmo prefere ser chamado. Ele é formado pela Faculdade Politécnica de Campinas, a Policamp, tem MBA em Gestão de Projetos pela Metrocamp e BMEC, e já trabalhou em empresas aí como a Telefônica, Assist Sudamérica, Matera e Travelex Conference. Seja bem-vindo, Telo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo para poder participar desse programa e contar um pouquinho da minha história e trajetória e com muitos dados para todo mundo rolar. Conta aí, Telo, quem é um pouquinho da sua persona, né? Quem é a pessoa Telo, tanto no pessoal como no profissional, o pessoal poder entender sobre ti. Vamos lá. O Telo é aquele cara curioso, xereta, que entra em todos os departamentos, acaba perguntando um pouquinho daquilo que não é da área dele, de banco de dados necessariamente. Ele procura entender o negócio como um todo, como que o fluxo vai acontecer, da onde a informação vai, para onde ela deve ser o destino dela, com a qualidade que ela tem que chegar. Por muitas vezes mal compreendido, as pessoas acham que eu estou querendo tomar o lugar delas, mas muito pelo contrário, eu quero que elas tenham toda a informação para tomar a melhor decisão. Já do lado, do outro lado, aquele cara que fica em casa, atualmente nesse mundo de pandemia, sou um ávido estudioso de cervejas, então estou brincando agora como mestre cervejeiro, estou aprendendo a fazer as minhas cervejas, e isso está sendo uma coisa bastante divertida porque também tem muito dado. Eu achei que eu ia fugir da minha área, mas não. Temos milhares e milhares de pequenas informações que têm que ser catalogadas, organizadas, para que a nossa boa e velha cerveja saia muito boa. Bacana. Tem algum nome já? Tem um rótulo já para essa cerveja? O rótulo, por enquanto, está com um nome bastante sugestivo, né? Vai chamar Gambier, que é uma mistura de gambiarra com cerveja. Então, ela representa bastante o que eu tenho planejado. E as primeiras experiências, elas se refletiram bastante diuréticas e bastante, como eu posso dizer, refrescantes. Barato. Eu não gosto de cerveja, mas com certeza o pessoal que gosta tem que experimentar e depois dar o aval. Espero que você consiga crescer com esse projeto e lançar seu rótulo aí pro pessoal que está ouvindo a gente. Olha, se não der certo a cerveja, pelo menos ela vai virar um grande Yakult. Porque vai uma levedura, vai ali os maltes, então isso daí acaba proporcionando para o pessoal aí um alívio imediato. Entendi. Lactobacilos vivos e tudo mais. Bem isso. Ô Telo, olhando o seu perfil aí profissional, dá pra gente ver que teve uma migração, né? Você começou na área de suporte e foi para administração de banco de dados, né? Como é que foi esse estalo, né, de você sair do suporte, né, do field service da vida, para vir para a administração? Porque são duas áreas bem diferentes. Então, o primeiro estágio que a gente começa sempre é sempre um sonho, né? A gente começa estudando técnica eletrônica, eu queria ser um engenheiro da NASA ou engenheiro de uma grande montadora de carros. Então, a gente fantasia muito quando é mais jovem. E o primeiro estágio, aquela coisa, né? A gente acaba pegando nem sempre aquilo na nossa área. Então, eu acabei caindo numa empresa que me abraçou, me deu aí uma oportunidade muito legal, mas era uma empresa de suporte. Então, comecei nessa área de atendimento, suporte, helpdesk, dando um apoio para o pessoal da linha de front, vamos falar assim.
Entretanto, estudando e correndo atrás de novos conhecimentos, eu acabei indo para uma empresa que também abriu um braço para mim, que foi uma empresa que trabalhou na época da migração do pulso, né, da telefonia de pulso, para cobrança por minuto. E eu recebi uma oportunidade muito bacana instalando a plataforma deles, preparando, né, toda para a parte de servidores Windows e cluster. Eu acabei me deparando com a oportunidade de aprender banco de dados. Então, para mim era um negócio meio místico, né? Você sabia que tinha o pessoal lá da Oracle, o pessoal do MySQL, o pai de todos né, o IBM DB2, o pessoal engravatado, né, da IBM, que andavam sempre na estica, né? Nossa, nos anos 2000 você precisava ver, um cara IBM, ele usava uma roupa com uma gravata azul, né? Todo um padrão. Você ia falar com o DBA, eles eram endeusados. Então, eu tinha um estigma, o que é esses caras? Eu era administrador de Windows, né, de Active Directory. Eu falava, nossa, o que é esses caras? Quando eles andavam assim, você sentia que tinha uma coisa diferente no ar. Eles eram meio protegidos, né? Tudo que eles falavam eram lei. E eu percebi que são ótimos, são pessoas muito bacanas, eles vivem bem, né? Nem todos, mas alguns vivem muito bem. E eu falei, cara, é muito legal trabalhar com dados. E essa oportunidade que eu tive foi o grande estalo. Essa empresa me deu essa oportunidade e eu consegui aprender, estudar e aprender. Entrei num projeto muito legal. Também teve o apoio da própria Microsoft na época, em 2005. Então, eu consegui ver que os dados poderiam mudar o futuro de uma companhia de uma maneira muito, muito rápida, muito grande. E isso foi uma coisa que eu falei assim, cara, esse é futuro. É o novo ouro, né? Hoje a gente tem certeza disso, que é o novo ouro. Nos anos 99, 2000, o novo ouro era a internet, eram os primeiros apps, os websites. Né? Nem apps existiam, porque na verdade os apps vieram depois, em 2008, 2009, por ali. Então, o pessoal ainda estava muito vislumbrando a própria internet como o novo ouro. Mas em cima da internet, né, ou do lado da internet, nós temos os dados. O que as pessoas fazem, como fazem. E isso daí eu comecei a perceber junto nessa empresa de telefonia que eles utilizavam esses dados do consumo telefônico de uma maneira muito sábia. Eu falei, opa, foi aí que eu falei, é aqui que eu vou entrar, que eu vou mergulhar e vou me especializar principalmente em grandes volumes de dados, que na época não era um skill tão comum, mas eu mergulhei nisso e vi que acertei muito bem. Você falou de 2 pontos aí que eu acredito que a maioria do nosso público não deva conhecer. Pulso telefônico, que já não existe mais, né? Pô, cara, aí você já tá dando a idade da gente, hein? Putz, não faz isso. Não, eu só quero dizer que eu conheço o assunto, não tô dizendo a minha idade. Mas com certeza aí o pessoal já deve ter ouvido no barulhinho do modem, né? Tem um vídeo bem curioso, inclusive, aí, que depois eu coloco também na descrição, mas é um rapaz que ele coloca os jovens, né, de hoje, adolescentes de 12 anos, para testar, conectar o computador, o Windows 95, na época, 98, na internet. Então, Kids Reacting, acho que é isso, enfim, depois eu coloco. Mas assim, só dando um resumo, para a gente poder usar a internet, hoje você está conectado no Wi-Fi, você tem a seu bel prazer a internet, né? Naquela época não, você tinha que esperar da meia-noite do sábado, né? De sexta para sábado, para ficar conectado com um pulso, onde as ligações eram mais baratas. E o Tero também comentou que a internet era um ouro. Na verdade, era uma bolha, né? No começo ali, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, não tinha essa preocupação, estava ali no estouro das páginas, né? Então, Geosites, Yahoo, provedores gratuitos de e-mail. O nosso buscador na época era o KD. E agora você fala Google, né? Quem é o KD perto do Google? Cadê o KD? Exatamente. Então, a gente não está falando de muito tempo, estamos falando o Telo até deu a data aí, 2000, então de 20 anos, né? Então, o que vem daqui a 20 anos, né? Então, assim, quanto mais dados, de fato, a gente sabe. Então, você fala assim, eu quero comprar uma camisa. Daqui a pouco você abre o Instagram ou algum outro aplicativo que você tem e fala, opa, você quer comprar camisa? Aqui tá. O cara já tá te ouvindo trabalhando. Então, de fato, é a forma que os caras
criam seu perfil, né? Exato. E se você for parar para analisar, toda a história da humanidade, até 100 anos atrás, cabia em algumas poucas enciclopédias, né? Então a gente tinha a Boa e Velha Barça, que contava boa parte da nossa história. Porém, se você analisar a produção de dados que nós temos hoje, dos anos de 2010 para frente, nós produzimos mais dados de 2010 para frente do que toda a história documentada até 2010. Então está tendo um boom dessa geração de dados e tem muita gente que não sabe o que fazer com isso. E não é fácil, porque você pensa, tudo que você faz hoje gera algum tipo de informação. O clique que você dá no seu celular, o aumentar do volume do seu celular, o horário que você deixa ele quieto do lado da sua cama pode te indicar que você está indo dormir. Isso tudo pode ser usado para poder te vender um produto, para poder analisar a sua saúde, entre outras milhares de possibilidades. Hoje todos os gadgets têm isso, inclusive esse que você está ouvindo para ouvir nesse episódio. Ele está sabendo que você fez o download e está computando a sua audiência para falar, olha, uma pessoa nessa faixa etária, dessa idade, desse sexo, baixou e ouviu, e desse país, né? Então tem tudo isso, tá? E espero que você tenha lido aí os termos, né? Na hora de baixar o aplicativo, que com certeza você fala, estou coletando seus dados. Então, LGPD é isso, é proteção de dados. Então é importante, quando a gente fala de dados, não pensamos apenas na unidade de banco, que nem o Telo comentou, né? Dos diversos tipos, SQL, DB2, MySQL, enfim, né? Tem um mundo aí, MariaDB, tem tantos outros, MySQL e assim por diante. Cada um com a sua especificidade, né? Cada um tem a sua praticidade, o seu lado bom e também tem o seu lado mais complicado. É isso aí. E você tem banco de dados, que você fala, banco de dados tem que ter relacionamento. Cara, você pode ter banco de dados que não tem relacionamento nenhum. E aí esses são os mais usados hoje em dia para poder te traquear. Fiquem tranquilos. Exatamente. Otelo, normalmente aqui no programa eu faço uma comparação da jornada pessoal com algum personagem, o desenho, pelo que a gente está trocando uma ideia aqui, eu vou falar que isso é o Metamorfo, lá do pessoal da DC, né? Que aí o Metamorfo ele consegue ter esse poliformismo. E em banco de dados você também tem poliformismo de dados, né? Você consegue transformar e fazer um monte de coisa. Exatamente. A gente entra aí com pensa bem, entra com uma série de uns e zeros, né? Números, textos, e isso gera pra gente informações visuais, gráficos, análises e tomadas de decisão, que muitas vezes podem ser investimentos, podem ser novos projetos. Então a gente tem aí uma série de possibilidades. Bacana. Ô Telo, geralmente eu pergunto aqui, a gente está vivendo a pandemia, está chegando as vacinas, aí São Paulo está entrando na fase vermelha, né, todo estado. Vermelha não, roxa, perdão. Né? A próxima é a fase roxa, cara. A próxima é a preta. Se chegou na preta, lascou, amigo. A coisa já tá preta na roxa. Não quero nem saber. Vamos parar na roxa, tá tudo bem, né? Vamos esperar as vacinas. Vamos esperar as vacinas acabarem aí. Já que você tocou no assunto de política, eu vou ler uma notícia que eu li. Só o headline do Geraldo Samor. Os caras fizeram piada, falaram assim, que o Lula tá operando milagres. Esse era o headline, não tô zoando. Vou ver se eu acho e coloco no link do post. Lula já foi absolvido e está fazendo milagres. Fez o atual presidente, Jair Bolsonaro, mudar o slogan, que a vacina é a nossa arma. Então, olha, cara. Os caras já soltaram essa. Pessoal de piadas, eles são mais rápidos do que qualquer processamento de dados, cara. Impressionante. Mas é uma notícia verídica. Depois eu te mostro, coloco aqui no link do post, mas é verídica, eu não tô zoando. Salvo engano, é no Jota, aqui de um site chamado Jota. Depois a gente coloca aqui o link, tá? Se tiver errado, depois a gente põe na descrição. Mas eu pergunto normalmente aí, nessa quarentena que a gente tá vivendo, como é que tem sido a rotina de com quem a gente tá batendo um papo, porque não tá fácil, né? Então você trabalha, com certeza você tem acesso aí remoto, mas trabalhando com banco de dados, às vezes você precisa apagar um incêndio aí presencialmente aí ao escritório. Como é que tem sido aí esses dias aí para você? Bom, eu basicamente
tenho a sorte de ter um time que apoia na parte de infraestrutura, então realmente ir presencialmente, eu tô bem calçado nesse aspecto, o pessoal me dá muito apoio, eu consigo fazer tudo remoto, mas os incêndios existem, então a gente continua apagando incêndio do mesmo jeito, e dessa maneira virtual e eventualmente até mais do que antes, porque agora estamos em casa, então as empresas elas sabem que nós estamos em casa, são raros os casos que nós não estaremos. Então, o telefone que tocava de vez em quando nos últimos anos da empresa, agora ele toca com uma frequência maior, porque o pessoal sabe que eu vou estar em casa, no máximo assistindo um filme, lendo algum livro, uma notícia, enfim. Então, somos acionados para poder apagar os incêndios, mas por sorte eu consigo fazer tudo de maneira remota. Acho que isso veio para ficar, né? Pelo que eu tenho conversado bastante, eu conversei com o Gabriel, acho que foi no 2º ou 3º episódio, se não me engano, que a gente fala de outsourcing, foi no 3º episódio. E ele estava comentando que para ele está sendo bem prejudicial, porque os escritórios fechados, você não tem pessoas, ele trabalha com aluguel de equipamento. Mas ele teve, não sei se foi uma sorte ou se foi uma sacada legal, ele conseguiu fazer um estoque, né, de suprimentos, comprando mais barato. Então as empresas tentam renegociar, assim como todo mundo está renegociando aluguel, os custos, e ele conseguiu fazer novas contratações, porque ele estava colocando equipamentos para essas empresas na casa dos colaboradores. Então, quando você fala, né, eu tenho a possibilidade, o time é bom, eu fico me perguntando muito no sentido desses outros tipos de empresa, né? Então você tem uma equipe, você tem esse acesso, você tem por trás um data center, você tem por trás ali outros parceiros, né? Então, Exato. imagino se um desses falharem, eu acho que você ficaria bem puxado para você nesse sentido. Com certeza. Hoje, por exemplo, quando falha um data center e o time da própria infra do data center não consegue atuar, os bombeiros da empresa, nós temos que sair correndo. Então, continuamos ainda com a mesma responsabilidade. A diferença é que agora eu estou em casa e a maior parte do tempo eu tenho esse suporte, mas nem sempre ele é suficiente. E quando não é suficiente, como bom e velho super-herói, nós trocamos de roupa, colocamos a capa e saímos voando. Temos que dar um jeito de resolver. Tá? Isso é uma meta, é um objetivo. O show não pode parar. Então a gente tem sempre que correr atrás para poder fazer o melhor possível no menor tempo possível. Hoje, só por curiosidade, você está na sua operação, você trabalha com quantos data centers? E eles estão todos centralizados ou estão distribuídos? Hoje temos um total de 3 data centers, e um é dentro da própria empresa, 2 são outsourcing que estamos fazendo, mas está havendo também um processo de consolidação. Então, 2 externos vão virar apenas um, e gerenciado inclusive por uma empresa externa que vai dar mais suporte ainda para nós, e teremos aí mais uma porção de pessoas para nos apoiar com a parte de infraestrutura. A parte de negócio em si, como funciona a movimentação do nosso dado, entre outras coisas, aí não, isso ainda continua conosco e requer aí uma atenção bastante especial. Imagino, né, que deu para ver que você está no segmento financeiro, né, então sumiu o dinheiro da conta do cliente, eu vou lembrar que o tele é o DBA. Normalmente eles lembram da gente nessa hora, né? Na hora que tá tudo bem no extrato, ninguém faz ideia de quem que é o dono do banco de dados, que banco de dados está usando, tecnologia. Agora, faltou um centavo, para onde eles vão olhar? Não vão falar que foi alguma coisa que falhou. Não, eles vão falar assim, é pane no banco de dados. É sempre essa a primeira coisa que até eu, como trabalhador nessa área de dados, muitas vezes eu já penso, falhou aquela carga de dados. Bom, mas vamos parar de falar de trabalho. Otelo, a gente falou de desafios, né? Então, assim, qual foi o seu maior desafio na tua vida? Você avalia, tá? Que de fato te motivou a mudar? Seja, eu até geralmente brinco, né? Sei lá, foi passar de ano, foi fazer uma certificação. Ai, cara, não sei, o que te motivou a mudar? Você fala. Vamos lá. Eu tenho algumas histórias curiosas na minha vida. Eu passei por algumas fases
diferentes aí da minha juventude, depois de adulto, mas a primeira grande mudança, eu era um cara extremamente introvertido. Para poder ter esse papo que a gente estava tendo aqui, não aconteceria. E eu passei por uma situação muito ruim, que foi eu sofri um acidente, por volta ali dos meus 12, 13 anos, eu não me recordo, porque eu fiquei em coma um período. Então, aquela história de luz no fim do túnel também, para mim, pelo menos o meu túnel não tinha, tava com defeito, provavelmente. Bom, eu saí de lá sem precisar dessa luz. E então, eu voltei dessa situação, dessa experiência médica, vamos chamar assim, de acidente, como um cara extremamente tagarela. Então agora eu falo, eu gesticulo, eu converso, que talvez seja uma das minhas características que eu mais gosto. Porque assim, eu não fico quieto. Se tem que entrar numa conversa, eu dou um jeito de entrar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Não incentivo ninguém a fazer o que eu fiz para poder deixar de ser introvertido, por favor. Não façam isso, crianças. Segurem-se. Existem outras maneiras, dá para você treinar, você pode olhar no espelho, conversar, treinar isso daí, mas não façam nada desse tipo, tá bom? Combinado? Então vamos lá. E a outra, né, como todo bom cara que é pai, a paternidade, cara, ter uma vidinha pra gente cuidar, pra gente orientar, isso daí sempre é uma coisa que muda muito e mexe com os seus objetivos, né? Quando a gente é mais jovem, lá seus 15, 16 anos, o meu objetivo quando eu tiver 20 é ter um carrão, é ter não sei o quê, é ter um bem material. E quando você começa a vislumbrar a paternidade, né, você começa a pensar em outros objetivos. Agora eu não quero mais ter um carrão, eu quero ter um transporte com conforto para minha família, né? Eu não quero ter uma casa XPTO, não, eu quero ter uma casa bacana que dê conforto para eles. Eu quero fazer uma viagem para que dê embasamento de cultura. Então, são outros objetivos. A gente começa a mudar de objetivos muito materiais para mais objetivos espirituais, de certa maneira. Então, você começa a olhar mais a cultura, querer aplicar isso, mostrar os valores da vida do que um valor de um rádio, de um carro, de um celular. Cara, eu vou te falar que acho que você é o quarto ou quinto entrevistado que a gente fala e coloca os filhos ali também como um dos motivos. Eu sempre falo, cara, também. Você descreveu, acho que muito bem aí. Eu tenho 2 meninas, sou paizão, babão, e muda de fato ali a sua prioridade, vamos dizer assim. Completamente, prioridade, perspectiva. Você tem uma visão, né, do seu ambiente ao seu redor com uma certa gama de dados. De repente, entra uma nova porção de informações, um processamento diferente, e você começa a alimentar esse novo processamento com os seus conhecimentos, com a sua cultura, e aquilo vai te dando novas saídas, e você vai se retroalimentando e vai fazendo esse ciclo. E no meu caso, né, eu já sou pai e minha filha tem 18 anos, né? Então é uma mulher. E hoje eu já estou fazendo o processo de desapego desse projeto, que não é uma coisa muito fácil, porque como você mesmo falou, como pais babões que somos, você falar para tua filha, sai de casa, pode sair, vai morar fora, isso também é uma grande mudança, né? E isso mexe demais com a gente. Então os objetivos mudam, a priorização, valorização, aquele pequeno momento que você fala, vou tomar um café, né? Você fala assim, vou tomar o chazinho da tarde com a minha filha, que você senta ali brincando com ela, que muitas vezes a gente pensava, putz, que baboseira que eu tô fazendo, né? Isso aqui não é um chá da tarde, isso aqui é um copinho com nada dentro. Mas aquilo constrói dentro da cabeça da criança um vínculo de família muito forte e que, sem dúvidas, isso daí é um dado importante para a formação dessa criança lá na frente. É assim que se faz pessoas melhores. Sem dúvida. E eu vi você falando, você me lembrou de um princípio do banco de dados de recursividade, né? Você acabou me lembrando. Com certeza. Não, e os dados hoje são recursivos. Tudo que você faz hoje, de certa maneira, você alimenta um sistema, dando os seus cliques, a sua voz, a sua geolocalização, né? O seu celular que está no teu bolso, ele está te monitorando o tempo todo. Se você acha que a Google não sabe, a Google sabe. E isso eles usam para te retroalimentar e você acaba tornando
hábito, uma série de coisas por aquilo que os sistemas te mostram, né? Por exemplo, durante a pandemia, antes da pandemia, eu fazia alguns exercícios físicos. Aí eu fui alertado pela própria o Google Fit, me avisou que eu estou ficando algumas dezenas de horas sentado desde março do ano passado. Aí eu fui olhar meu histórico, chega a ser impressionante. Acho que eu vou entrar pro Guinness Book como um cara que mais tempo passa em repouso, porque é impressionante a quantidade de dados que a gente consegue ter e as análises que podem ser feitas. E recentemente eu voltei a fazer algumas caminhadas, nada muito exagerado, porque a idade já está chegando, a gente não pode fazer certos esforços. Eu tenho que respeitar as estatísticas dizendo que eu já não posso fazer certos exercícios. Então eu estou começando a fazer, e já está mudando. Então eu estou alimentando novamente o sistema e estão me devolvendo novas informações, e isso é fantástico. Você me fez lembrar uma piadinha bem, bem singela e bem bobinha que fala assim, né? O marido tava falando bem baixinho. Oi, tá não sei o quê. Aí a esposa, por que você tá falando baixo? É porque senão o Google me ouve. A esposa riu, o marido riu, o Google riu, a Siri riu e a Alexa riu. Todo mundo riu, no final das contas. Bem isso, você está sendo o tempo todo monitorado. Bom, Telo, indo aí para o outro extremo, se você tivesse que colocar um primeiro momento que vem na sua cabeça, que mais te encheu de alegria e felicidade aí. Aí você está dizendo do lado profissional ou do lado pessoal? Porque o pessoal, pai babão, a gente não pode falar, né? A gente já sabe qual seria, né? Vamos falar do profissional. Profissional, pensando assim, a primeira grande experiência que eu tive, e foi uma coisa fantástica, que eu tenho muito orgulho de falar, foi justamente quando eu trabalhei para essa empresa de telefonia, quando eu tive acesso, né? Eu gosto muito de falar que eu tive a oportunidade de trabalhar com quem fez o SQL Server. Então, eu conversei com um americano que era do time de desenvolvimento da plataforma, e assim, foram dicas valiosas, e foi um projeto muito bacana, muito bonito, e que me dá um orgulho muito grande. Até hoje eu tenho, quando o pessoal pergunta, mas por que você saiu da empresa? Eu explico, são cursos da vida, empresa, mas assim, o projeto em si, eu tenho muito orgulho, foi um negócio muito bacana, e deu bons resultados. Não é aquele projeto que você vê, legal, colocamos dinheiro, temos uma plataforma, não, o pessoal usou, e até onde eu sei, está em uso até hoje, com das suas devidas atualizações. Bacana, mas também estamos falando de 10, 15 anos atrás isso? 15 mais ou menos? anos, cara. A plataforma foi desenvolvida, colocada no ar, e com algumas atualizações e melhorias, enfim, eventualmente piorias, dependendo do ponto de vista, tá lá no ar, cara, tá gerando resultado para a empresa. Eles fizeram uma fundação muito boa, e eu participei disso. Isso me dá um orgulho muito grande. Bacana. Telo, você tem algum projeto pessoal que você está tocando, além da Gambibeer? Como é que é? A Gambier é o meu projeto atual. Antes eu trabalhava, né? Eu falo trabalho porque dá um trabalho danado fazer isso, brincar com essas coisas, mas eu mexia muito com impressora 3D, com birô de impressão. Então o pessoal desenhava e mandava para mim os protótipos que eles queriam. E continuo com isso. A minha impressora 3D, tadinha, de vez em quando ela olha para mim e faz até um barulhinho lá, pedindo atenção. Mas hoje eu tô mais focado na parte da química e da cerveja sem álcool, porque as que eu fiz até agora, bom, tem gosto de cerveja, mas não tem álcool. Então ainda tô com um probleminha aí de acertar algumas medidas, né? De repente fazer um log melhor do que está acontecendo, analisar melhor. Espero que você tenha sucesso aí nessa sua empreitada. Olha, se eu não tiver sucesso, pelo menos a gente vai dar risada. Vai ter história para contar, pelo menos. Com certeza. A parte boa da vida, ela não é feita só dos seus acertos. Na verdade, ela é feita dos seus erros, né? São os erros que você tem que te fazem crescer e ter uma boa história para contar numa roda de amigos. Então, eu sempre estou mexendo com isso. Eu já brinquei com fotógrafo, já trabalhei como fotógrafo. Cara, já fui garçom. Já trabalhei no McDonald's no começo da minha carreira, lá atrás, se você for ver lá atrás, 1900 e alguma coisinha. Então, assim, tudo isso é história, tudo isso é bacana pra gente contar. E, então, assim, hoje eu tô brincando muito com isso, mas, como eu disse, fotografia, já mexi com argila, fazer estátua de argila, descobri que eu sou
péssimo para essas coisas. Eu não tenho coordenação motora ou a menor capacidade, como eu posso falar, espacial para poder montar alguma coisa que pareça com um ser humano. Eu consigo fazer pequenos objetos quadrados, só com argila. Se você tentar me falar assim, Telo, faça um humanoide. Não, desculpa, não consigo nem fazer um monstro, de tão ruim que eu sou com isso. E aí agora eu tô enveredando para esse lado da cerveja, que é sempre para manter a cabeça ocupada. Eu sempre tento procurar algo e inevitavelmente eu acabo falhando fora da TI, fora de tecnologia. Mas a gente acaba caindo sempre para essa área técnica. Eu sempre volto, eu percebo isso. Eu quero brincar com a impressora 3D fazendo alguns objetos. Quando eu percebo, eu estou no AutoCAD. Eu não estou num software mais simples, não. Estou lá no mais técnico possível. Bom, vou fazer cerveja. Aonde eu fui parar? Na parte química da cerveja, na parte de proporções, análise, tempo. Poxa, tem alguns amigos cervejeiros, os caras fazem com uma panelinha, literalmente, uma panela de 10 litros, o cara joga o malte lá dentro, mexe tudo e sai cerveja. Eles não estão preocupados com a estatística da coisa, se está dando meio grau acima ou abaixo. Então, essa é uma parte que eu percebo que eu falho muito. Eu tento sair um pouquinho para manter minha cabeça ativa com outras atividades, mas eu acabo sempre achando uma maneira de voltar para a parte técnica. Dá pra ver que você é bem criterioso em tudo que executa, não tem jeito. Eu não sei se eu sou criterioso ou se eu sou teimoso. Eu ainda tô decidindo se o cara é criterioso, ele é teimoso, sabe? O Tostines vende mais porque é fresquinho, fresquinho vende mais. Então eu tô nesse loop para saber se eu sou teimoso ou se eu sou criterioso. Eu ainda não entendi muito bem onde eu me encaixo. Talvez eu seja aquela partícula que está nos dois pontos ao mesmo tempo, né? Eu sou criterioso e teimoso. E muito rápido, né? Porque não dá pra escolher. Nunca se sabe onde eu estou. Na verdade, eu estou ao mesmo tempo nos dois e nunca estou em lugar nenhum. Bom, já deu pra ver que você gosta da cerveja aí pra passar o tempo, né? Um dos quadros que a gente tem aqui é chamado de válvula de escape, que é justamente pra saber o que você faz aí pra extravasar, relaxar, né? Se dá pra relaxar, se você consegue encontrar um momento seu, que você consiga entrar aí, claro, um momento mais tranquilo, sem preocupação. O que você faz aí, Telo? Bom, atualmente eu estou indo muito para esse lado de estudar cerveja, né, que é o meu carro-chefe hoje, mas eu tenho experimentado, e com bastante sucesso, estatisticamente falando, a parte de meditação. É uma coisa que a minha filha me ensinou recentemente. Então ela veio para mim e falou: nossa, pai, você está muito estressado, o dia está muito puxado para você está com um semblante cansado. Vem cá, senta aqui, vamos sentar e começar a meditar. E assim, quando ela veio falar meditar, a primeira coisa que me veio na cabeça é pernas cruzadas e falar Foi mais ou menos isso, não posso negar. Mas eu percebi depois de um tempo, exercitando e sentado, literalmente sentado, às vezes eu faço deitado, eu deito e é esvaziar a mente. Então, é você desligar um pouquinho daquele turbilhão de sentimentos e situações que você tem no dia a dia, que te consomem e você não percebe, né? Muitas vezes eu trabalho muito mais horas do que o regular, e quando eu percebo já está de noite. E eu fiquei 7 horas sentado, trabalhando direto. Eu esqueço de tomar água, eu esqueço de ir no banheiro, eu esqueço de comer. Por quê? Você está muito concentrado. Então, eu estou tentando atualmente fazer um pouco de meditação e está sendo muito bom. Eu estou tendo resultados muito legais, porque muitas vezes você está dentro de um processo de trabalho e você fica bloqueado, você não consegue achar aquela solução. Quando você sai um pouquinho, a solução aparece. Não é porque ela apareceu, é porque você deu a oportunidade do seu cérebro sair um pouquinho daquele turbilhão. Você te deslocou ele um pouquinho. Você tirou o foco, né? Você tirou o foco do problema e ele conseguiu respirar para trazer a resposta. Exato. Então a meditação, cara, tá sendo fantástico e espero eu conseguir evoluir. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer isso sozinho, porque com as restrições que temos, fazer um pouco de yoga, mas eu não sei se é uma boa ideia eu começar um yoga sozinho, sem orientação. Esse negócio de fazer via internet o yoga pode ser um pouco desastroso para mim. Dada a minha capacidade motora, eu acho que não vai ser a melhor experiência. Bom, pode ser para os outros que vão assistir, porque eu vou filmar isso, né?
Então alguém vai dar risada. Pode não ser eu. Vai fazer a pose da árvore caída. Com certeza. Com certeza. As minhas filhas, elas gostam, né? Tem um programa aí no canal fechado da Rá-Tim-Bum ali, que chama de Yoga Faz Bem. E aí aparece essa pose da... Mano, ela vem fazer a pose da árvore, pai. Eu falei, só se for pose da árvore caída, filho. Perfeito. Essa pose, provavelmente, essa posição, ela representa boa parte dos pais. Ela representa bem e deixa quase todos os pais confortáveis. Então, não precisa exigir muito do nosso equilíbrio para fazer isso. Bom, um outro quadro que a gente tem aqui, Telo, é o Põe na Balança. É um espaço que você vai fazer suas indicações, não importa o que seja, música, livros, séries, filmes, viagens, cursos, qualquer coisa, e quem tá ouvindo vai analisar se faz sentido ou não, tá? Então, assim, não tem certo, não tem errado, senta o verbo aí no que você quiser falar. Legal. Viajar é sempre bom, eu sempre recomendo para todo mundo, cara, se você puder fazer uma coisa na vida, vá viajar. Mas não viaja só para cidades que você já conhece. Sempre vá para algum lugar onde te desafie, né? Olhar uma cultura diferente, olhar um cheiro, né? Você vai lá e sente aquele cheiro. Eu gosto muito de, toda vez que eu faço tive a oportunidade de viajar, associar o local com a comida local. Então, você viaja para uma cidade aqui vai para o Rio de Janeiro, você vai para Bahia, você vai para Manaus, coma alguma coisa local, mas não daqueles grandes restaurantes, né? Eu vou comer num restaurante famoso, né? Fogo de chão nos Estados Unidos. Pô, cara, você viajou 10 mil quilômetros para poder comer fogo de chão. Uma picanha que você nem come no Brasil. Exato, cara. Coma uma coisa local, né? Vai lá comer algum tipo de especiaria deles, preferencialmente de um local pequeno. Porque as grandes redes acabam sendo meio mais do mesmo. Então viajar sempre é legal. Gastronomia também, eu acho que é um negócio que é fantástico. Me lembra até aquele filme, né, do Ratatouille, quando no final, né, o grande avaliador, ele come o prato Ratatouille e volta para a infância dele. Isso acontece comigo. Muitas vezes eu tenho alguns pratos, um vinho, que até um grande amigo meu me apresentou, que é difícil de achar, vou até dar de momento babaca aqui, mas é um vinho da uva Fendant, né, suíço. Um grande amigo me presenteou. Toda vez que eu consigo um exemplar do queijo, que é o queijo raclette, e o Fendant, me lembra quando eu o visitei. E assim, é uma experiência fantástica, assim, fechar os olhos e lembrar daquele momento. Então, gastronomia, viagens para mim fundamental para qualquer pessoa. Então tá aí, fica a dica do Telo para você que tá ouvindo a gente. Telo, o nosso papo tá chegando no final. Eu agradeço aí a sua presença. E, cara, aonde que o pessoal consegue encontrar você? Quais são as suas mídias, suas redes? Para o pessoal tentar trocar uma ideia com você. Quem sabe aí rola alguma proposta de trabalho ou alguma cervejaria queira trocar uma ideia contigo. Vamos lá, cara. Cervejarias, estou à disposição. Fiquem à vontade se vocês quiserem arruinar com o negócio de vocês. Brincadeira. Estamos aí para poder tentar melhorar, né? A Gambir está disposta a crescer. Vocês podem me encontrar no LinkedIn /Telopaiva, né? linkedin.com/Telopaiva. Se você também colocar no Google Telo Paiva, você vai achar o meu Instagram, que é @telopaiva. Você também achará o meu Facebook, que é facebook.com/telopaiva, br.telopaiva. Oh, caramba! E basicamente é isso, pessoal. Por aí que eu tô. Então agradeço você pelo download, pela presença, sintonia. Não esqueça de dar 5 estrelinhas aí se você estiver vindo no iTunes. E até o próximo Ponto de Equilíbrio.